Aê, galera! Todos me veem bem? Então, joia! Bom, turminha, o seguinte, hoje nós vamos começar, tá? Começar a falar realmente da reprodução das plantas em geral. E é fundamental que para a reprodução das plantas vocês tenham em mente, tá? 6 conceitos. Esses 6 conceitos vocês têm que saber, beleza? Então vocês viram que em alguns vídeos anteriores eu falei muito ali de ovário que virou fruto, de óvulo que virou semente, endosfera fecundada que virou embrião, embrião que liberou auxina, que fez o ovário hipertrofiar e virar fruto, não foi isso? Eu falei bastante disso, tá? Mas agora eu vou começar a entrar em termos mais específicos, tá? Então vamos lá. Capetinga, você falou que eu tenho que saber três não, aliás, 6, né? São 3 grupos de conceitos que vão dar 6 conceitos, 2 a 2, tá? Ou seja, você falou que eu tenho que saber, então, 3 grupos de conceitos que vai me dar, então, que vai gerar 6 conceitos diferentes. Exatamente, turma. Estão vendo aí o esqueminha que eu vou escrever para vocês, né? Tá. Então, primeira coisa que vocês têm que saber, tá? Vocês têm que saber o seguinte, que para reprodução, fica quietinho aí, para reprodução de planta, nós teremos que saber, tá, o nome de 2 células, guardem isso, 2 células reprodutivas. E na realidade, isso aí vai para o resto da biologia também, tá? Então nós temos 2 tipos, a gente vai guardar o seguinte, a gente tem 2 tipos de células reprodutivas. Então coloca aí para mim, ó, células reprodutivas, beleza? Eu vou ter 2 tipos, tá? Primeiro tipo, eu tenho uma célula chamada gameta. Ok, beleza. E gameta é haploide em relação à ploidia dele, ou seja, ele só tem um lote cromossômico, tá? Então, o gameta, ele não tem 2 lotes cromossômicos, ou seja, por exemplo, o cromossomo número 1 não tem um homólogo dele, não. O número 2 não tem homólogo, não, tá? Eu só tenho um representante do cromossomo número 1, só um representante do cromossomo número 2, e assim sucessivamente. Então, o gameta, ele é haploide, ficou claro? E é uma célula reprodutiva. O que é a célula reprodutiva? Célula reprodutiva é a célula utilizada para gerar um novo indivíduo para reprodução, porque reprodução é gerar novos indivíduos. E reprodução é característica de ser vivo. Beleza? Tá. Mas eu tenho outra célula reprodutiva, tá? Então, número 2, eu vou ter uma célula reprodutiva chamada esporo. Ficou claro isso aí? E detalhe, esporo também é N. Então, repara, não tem diferença em relação à ploidia, em relação ao número de lotes cromossômicos entre gametas e esporos. Tanto gameta quanto esporos são haploides, só tem um lote cromossômico. Vocês concordam comigo? Apenas isso. Então, vocês vão guardar o seguinte, olha, qual que vai ser então, Capetinga, a diferença de gameta para esporos? Sendo que os dois são células reprodutivas, ou seja, células que vão gerar novos indivíduos, tá? A diferença é a seguinte, que gameta, né, vem do grego gamos, e gamos significa casamento, união. Por isso que você fala que você está gamado em alguém, porque você está querendo se unir a esse alguém, casar com esse alguém, ficou claro? Então, gameta é uma célula reprodutiva que ela vai necessitar, tá? Ela vai necessitar, vamos colocar aqui de outra corzinha, tá? Célula reprodutiva, que ela vai necessitar, ó, o gameta, ela vai necessitar se unir a outro gameta, beleza? E se um gameta é haploide N e se une a outro gameta que é haploide N, isso aqui forma uma única célula 2N, que é chamada de ovo ou zigoto. Então, gameta é uma célula que vai se unir a outro gameta através de um processo através de fecundação ou fertilização. Ou seja, fecundação ou fertilização é a união do gameta. E a união de gametas vai formar uma única célula chamada ovo ou zigoto. Então, todos os seres que reproduzem através de gametas, tá, têm ovo, porque ovo é a união dos gametas. Ficou claro? Nas plantas, a oosfera é o gameta feminino.
E nas plantas superiores, o gameta masculino é o núcleo espermático. Eu falei gametas. Então, o núcleo espermático funde-se à oosfera e forma o ovo ou o zigoto. Então, planta tem ovo também, tá? Planta tem zigoto também. E detalhe, esse ovo tem 2 lotes cromossômicos. Um grupo de cromossomos que veio do gameta feminino oosfera e um grupo de cromossomos que veio do núcleo espermático, que é o gameta masculino. Ficou claro? No nosso caso, foi assim também, né? Seu pai mandou o espermatozoide, que era o gameta masculino. Haploide, só tinha um lote cromossômico. 23 cromossomos aqui. Sua mãe mandou o gameta feminino, que era o ovócito secundário, que eu vou chamar de óvulo, tá? Mas é um ovócito 2. Mandou o ovócito 2. Houve a união, chamada de fecundação ou fertilização. Depois dessa união, formou o ovo ou zigoto. Nós já fomos ovo, certo? E o gameta masculino era haploide, tinha 23 cromossomos. O gameta feminino, haploide, 23 cromossomos. A nossa primeira célula, que foi o ovo ou zigoto, era diploide e teve 46 cromossomos. Ficou claro? Então, nossas células diploide têm 46 cromossomos, tá? Mas então, a primeira coisa é que gameta necessita se unir a outro gameta. E esse processo de reprodução que envolve gametas é chamado de reprodução sexuada. Então, reprodução sexuada não é que tem sexo, não, viu? Que tem coito, não. Reprodução sexuada é reprodução que envolve gametas, beleza? Joia. Agora, esporo, capetinga? Esporo também é célula reprodutiva. Também vai gerar outro indivíduo. E esporo também é haploide. E também é uma única célula. Como gameta é uma única célula também. É monocelular, concorda? Mas o gameta tem a necessidade de se juntar com outra célula. A única exceção de gametas que não se juntam é partenogênese, que é um gameta feminino não fecundado gerar um ser, tá? Principalmente um óvulo, né, nos animais gerar um ser, e isso a gente vai ver lá na frente, tá? Isso não cabe, isso é exceção. Gameta tem necessidade de se fundir a outro gameta, tá? Agora, o esporo é uma célula também, como um único gameta é uma célula também. É haploide, como o gameta é haploide também. E é uma célula que gera indivíduo, como o gameta também gera indivíduo. Só que a diferença é que gameta, gamós, casamento, precisa se casar. Precisa ter fecundação, união de gametas. O esporo, ele sozinho, ele já gera o indivíduo. Ficou claro? Então, a diferença aqui é que o esporo é uma célula reprodutiva que sozinho já gera um indivíduo. Ele não necessita, aliás, não necessita e não vai ter de jeito nenhum a tal da fecundação. Ficou claro isso aí? Não tem esporo sozinho, beleza? Já gera o indivíduo. Deixa eu colocar aqui, né? Já gera um indivíduo. Perfeito? E é óbvio que é o seguinte, se o esporo não envolveu a reprodução por esporos, porque a partir do esporo gerou um indivíduo, então foi reprodução, porque gerou um novo indivíduo, característica de ser vivo, você gerou um descendente seu, tá? Agora, se no esporo não envolve gametas, a reprodução por esporos vai ser chamada de reprodução assexuada. Ficou claro isso aí? Não envolve gametas. Então, reprodução sexuada envolve gametas, reprodução assexuada não envolve gametas. Ficou claro? Tá. Olha, eu tenho aqui nas minhas mãos uma célula reprodutiva, haploide, porque toda célula reprodutiva vai ser haploide, pelo menos a maioria, pelo menos para o que a gente vai guardar aqui, tá? Porque a gente precisa agora, tá? Então, essa célula reprodutiva é haploide. Isso aqui é gameta ou é esporo? Você fala, não sei. Você não falou nada, capetinga. Se eu falar que essa célula precisa se juntar a outra célula igual a ela, haploide, tá? Que também é gameta, para aí sim formar uma célula diploide, chamada ovo. E a partir daqui que surge um novo descendente, um novo indivíduo, aí você pode falar, isso aqui era o quê, gente? Gameta. Ficou claro? Porque gameta é que necessita, então, de fertilização ou fecundação, que é a união contra o gameta, para formar o ovo ou o zigoto e formar um novo indivíduo. Beleza. Agora, se eu falo o seguinte, olha, eu tenho aqui nas minhas mãos, gente, uma célula reprodutiva. Primeiro, eu pergunto, quantas células tem aqui? Uma. É uma única célula. Beleza. Vai gerar indivíduo. Então, é célula reprodutiva. Beleza. E essa célula, ela já caiu, tá? No ambiente ideal para ela, com nutrição, com oxigênio, e ela sozinha, essa célula reprodutiva sozinha, gerou um indivíduo.
E não foi caso de partenogênese. Partenogênese é o óvulo, gameta feminino, sozinho gerar um indivíduo. Não foi esse caso. Então, se eu falei que essa célula reprodutiva caiu no local ideal e ela sozinha gerou um indivíduo, você pode falar o nome dessa célula aqui. Que célula que é essa? Esporo. Porque esporo não se junta a outra célula, ficou claro? Quem se junta a outra célula igual ou que tem a necessidade de se juntar é gameta, ficou claro? E essa reprodução foi reprodução assexuada, porque não envolveu gametas. Ficou claro isso aí? Mais uma coisinha, turminha, olha. Essa célula aqui, que caiu lá, ó, sozinha, ela sofreu mitose e gerou um indivíduo multicelular. Você concorda que ela é haploide? É um esporo. E o esporo, na hora que sofre mitose, forma células iguais a ele. Então, o indivíduo que veio de esporo só vai ter células haploide. Então, ele é um indivíduo haploide, tá? Então, se eu sou uma geração, tá? Eu sou a planta ou algo que vai reproduzir agora. Liberei um esporo, tá aqui o esporo. O esporo caiu lá num local de condições favoráveis, com nutrientes, gases, legal, beleza. Esse esporo começa a desenvolver e forma o meu filho. Esse meu filho aqui vai ser todo haploide, ficou claro? Porque ele veio de uma célula haploide, que é o esporo. Agora imagina outro caso, tá? Eu sou lá um indivíduo que vou reproduzir. Liberei minha célula reprodutiva, tá aqui, ó, minha célula reprodutiva. Mas essa minha célula reprodutiva, ela necessita de outra para se fundir. Célula haploide com célula haploide e formou agora uma célula diploide, que é chamado de ovozigoto. Esse outro gameta pode ter vindo de outro indivíduo da mesma espécie que a minha, ou pode ter vindo de mim também. Eu posso ter feito uma autofecundação. Mas o que importa é que os gametas têm a necessidade de se fundirem. Como os gametas são haploides, forma a célula diploide. Formou célula diploide ovo, o meu filho desenvolve a partir dessa célula diploide. Então, a minha nova descendência, né, esse novo indivíduo que foi gerado, ele vai ser diploide. Por quê? O ovo, ou zigoto é 2N, sofre mitoses sucessivas e vai formar agora o indivíduo multicelular, que é o meu filho. Porque eu que liberei o gameta, que se juntou com o gameta do outro. Se o meu é gameta masculino e o outro mandou o gameta feminino, eu vou ser o pai daquele indivíduo, tá? Beleza? E aquele outro vai ser a mãe do indivíduo. E aqui, teve união de gametas, vira uma célula só chamada ovo, e o nosso filho, o meu filho com aquele indivíduo lá da minha espécie, que liberou o gameta feminino, e o nosso filho vai ser 2N, porque ele desenvolveu a partir de mitoses de um ovo zigoto, tá? E todas as células aqui 2N são geneticamente idênticas, considerando que não teve mutação, beleza? Então, a primeira coisa que vocês têm que guardar para mim é isso aí. Nós temos, então, 2 tipos de células reprodutivas. Tá. Essa é a primeira categoria. Eu falei que tem 3 categorias. Qual vai ser a próxima categoria, Capetinga? Vai ser essa aqui, ó. Você vai guardar agora nome de indivíduos. Nome de indivíduos. Ali eram células reprodutivas, que pode ser gameta ou esporo. Ponto. Tá? Agora você vai guardar nome de indivíduos. Olha, essa nomenclatura aqui só serve para alguns tipos de algas e para todas as plantas, todas as metáfitas. Pode ser briófita, pteridófita, gimnosperma ou angiosperma. Tem um vídeo de evolução que eu falei de evolução das metáfitas, tá? Só que agora a gente vai olhar a reprodução dessas plantas, tá? Mas repara o seguinte, o indivíduo, para algumas algas e para todas as plantas, ele vai ter o sufixo, a terminação fito. E o prefixo vai ser a célula reprodutiva que ele produz. Então, repara uma coisa. Se, por exemplo, eu tenho lá uma alga ou uma planta que produz uma célula reprodutiva caneta. Estou inventando, só para você entender. Então, esse indivíduo que produziu a célula reprodutiva caneta, o sufixo, que é o final, né, vai ser fito. E o prefixo, que é o início, vai ser o nome da célula reprodutiva. Então, o indivíduo que produziu a célula reprodutiva caneta vai ser chamado de canetófito. Oi. Então tá, canetófito. Beleza? Imagine que agora um outro indivíduo. Esse indivíduo aqui, ele produz a célula reprodutiva, então a célula que vai gerar o descendente dele, ou seja, vai gerar outro indivíduo. E essa célula reprodutiva é óculos. Aqui são óculos, peguei só um óculo, tá? Então aqui é o óculo. Então esse indivíduo que produziu célula reprodutiva que é óculo, ele é chamado de oculófito.
óculo é a célula reprodutiva e fito é mão, é indivíduo, né? Vamos imaginar que o indivíduo produziu a célula reprodutiva mão. Por isso que eu falei mão, né? Mão. A célula reprodutiva é mão. Eu estou inventando. Então, o indivíduo que produziu mão, ele vai ser chamado de manófito. Mano, mão. Fito, indivíduo. Ficou claro? Então, você vai ter dois tipos de indivíduos. Tá? Na categoria indivíduo, nós temos dois tipos. Número 1, o indivíduo que produz gameta. Como é que ele vai ser chamado, galera? Se é indivíduo, termina com fito. Se produz gameta, muito bem. Gametófito. Então, gametófito não é nome de célula reprodutiva, tá? Gametófito é nome de indivíduo que produziu a célula reprodutiva, tá? Então, gametófito é o indivíduo que produz gameta. Ficou claro isso aí? Beleza. Agora, olha o segundo ponto, né, dessa categoria indivíduo. O indivíduo que produziu essa célula aqui, ó, tá? Pretinha, né, que tá de cor pretinha, que ela sozinha gera outro indivíduo. Calma aí. Essa célula reprodutiva sozinha gera um indivíduo e não é partenogênese, aquele caso lá que o óvulo sozinho gera um ser, tá? Então essa célula é esporo. E o indivíduo que produz esporo, ele é chamado de quê? Esporófito. Então o indivíduo que produz esporo é chamado de esporófito. Ficou claro isso aí? Indivíduo que produz esporo. Ficou claro? Então, gametófito é o indivíduo que produz gameta. Então, se eu sou um gametófito, eu produzo um gameta. Eu sou um indivíduo, produzo uma célula reprodutiva chamada gameta, e ela é chamada de gameta porque ela tem necessidade de se juntar com outra célula através da fertilização ou fecundação. Ficou claro? E o meu filho só vai nascer, ou seja, a nova geração, depois dessa fecundação. Como o gameta é haploide, N, isso aqui é haploide, juntou, formou uma célula diploide, 2N. E meu filho será, então, 2N. Vai ter dois patrimônios genéticos. Um patrimônio genético que veio de mim, sou o pai, e outro patrimônio genético que veio da mãe, tá? Beleza? Então, meu filho vai ser 2N. E eu sou um indivíduo que produzir gameta. Então, sou gametófito. Se eu produzir gameta masculino, eu sou gametófito masculino. Aquela lá que produziu gameta feminino é o gametófito feminino. Ficou claro isso aí? Beleza? Então, guardem isso para mim, tá? Então, recapitulando, você tem que saber o nome de duas células reprodutivas, gametas e esporos. Gameta necessita de fecundação para gerar um novo indivíduo, união, né? E esse indivíduo vai ser 2N, beleza? Tá? Todo indivíduo que veio de gameta é 2N, beleza. E a outra célula é o esporo. E o esporo sozinho já gera um indivíduo. E quem surgir, evoluir a partir do esporo é haploide, é N, beleza. E dois nomes de indivíduos. Eu falei de células reprodutivas, agora dos indivíduos que produzem essas células. Quem produz esporo é chamado de esporófito. Então, a reprodução de esporófito é assexuada, porque esporo é uma reprodução assexuada. Quem produz gameta é chamado de gametófito. E a reprodução de um gametófito é sexuada, porque se eu produzir gameta, eu sou gametófito, né? Produzir gameta, tem que ter união de gametas. E união de gametas é uma reprodução sexuada. Ficou claro? Beleza. Agora, vocês vão guardar para mim uma outra coisa, galerinha. Em relação às divisões celulares, tá? Divisões celulares, se vocês lembrarem, tá? Nós temos dois tipos de divisões celulares. Tipos de divisões celulares. Eu tenho a mitose, quando uma célula de uma ploidia X gera duas células da mesma ploidia, tá? Então eu falo que a mitose é equacional, é uma divisão celular equacional, e daqui para frente eu vou colocar como exclamação, equacional. Beleza? Por quê? Porque na mitose, uma célula diploide gera duas células também diploides. Então, não mudou a ploidia da célula, tá? Então, a ploidia é igual. Tanto que a equale, em latim, é iguale. Por isso que a gente fala equação. É igualação. Porque na equação matemática, eu tenho o primeiro termo, que é igualado, é equalado, equale ao segundo termo. Por isso chama equação, né? Então, equação significa igual, tá? Igualação.
traduzindo livremente, não uma tradução livre. Então, a mitose vai ser uma divisão equacional, vai ser equale, porque ela vai produzir duas células iguais. Então, essa célula aqui divide e produz duas células iguais, com a mesma ploidia. Se essa célula aqui era diploide, ela se divide e produz quantas células? Duas, e também cada uma diploide. Se essa célula aqui era haploide, ela divide e forma quantas células? Duas, e cada uma também haploide. E depois essas células vão dividindo sucessivamente, né? Então, uma gera duas, cada uma gera duas agora, vão ter quatro, depois cada uma gera duas, vão ter 8, depois 16, 32, 64 e por aí vai, tá? 128, por aí vai. Repara que é uma PG, quem lembra da matemática, é uma PG de base 2. Ok? Só fazendo uma intertextualidade aí, tá? Então, olha só. A mitose é uma célula que vai gerar duas, né? Vai gerar duas células iguais à célula mãe anterior e iguais entre si, considerando que não teve mutação. Agora, eu tenho um outro tipo de divisão celular, tá? Até colocar o número 1 aqui, ó. Porque vocês têm que saber dois tipos de divisões celulares, tá? Mas eu tenho um outro tipo de divisão celular. Essa divisão celular aqui agora, ela é chamada de meiose. Meiose por quê? Porque ela divide ao meio a quantidade de cromossomas. Então, se eu tinha uma célula diploide, a célula diploide, 2N, com dois lotes cromossômicos, vai formar, então, células haploides, com um lote cromossômico só. Ou seja, você reduziu a metade o número de cromossomas, tá? Então, a gente fala que a meiose é uma divisão reducional, porque você reduz a metade o número de cromossomas. E daqui para frente eu vou colocar para meiose o R exclamação. Beleza? Para a união de gametas, que é fecundação ou fertilização, a gente coloca F exclamação. Vou até colocar aqui em cima, ó. F exclamação, tá? Toda vez que tiver fecundação ou fertilização, ou seja, indicou que os gametas se uniram, a reprodução ali foi sexuada, né? Quem fez esses gametas foram gametófitos, e aí vai ter um F exclamação, significando que os gametas se uniram e formaram o ovo, porque toda união de gameta forma ovo ou zigoto, beleza? Então, voltando aqui, ó, olha lá no cursor. A meiose é reducional. Vamos ver aqui, olha. Eu tenho uma célula que ela tem 20 cromossomos. 20 cromossomos lá dentro do núcleo dela. Beleza? Tá. Se ela sofre mitose, ela forma duas células com o mesmo número cromossomo que ela tinha. Então, duas células, aqui com 20, aqui com 20 também. Então, formou duas células iguais àquela célula anterior que não existe mais, que era a célula mãe. Porque essa célula mãe dividiu em duas. Então, a gente fala que é uma divisão equacional, igualacional, se fosse traduzir, fazer uma tradução livre, né? Porque volto a falar, equale, de equação, derivou a palavra equação, equale é iguale, beleza? Então, a mitose é equacional, vai produzir duas células iguais. Agora, na meiose, a partir de uma célula, a gente não produz duas, mas quatro, tá? Então, já é uma diferença. Na mitose, a partir de uma eu produzo duas. Na meiose, a partir de uma eu produzo quatro. Depois a gente vai ver mitose e meiose, vocês vão entender por quê. Mas, por enquanto, só decora para mim, tá? E outra coisa, na meiose, se eu tenho uma célula diploide, eu produzo não duas, mas no final 4 células haploides. Porque a meiose reduz a metade, ao meio, por isso chama meiose, ose, processo, meio ao meio. Meiose reduz ao meio a quantidade de cromossomas. Então, voltando àquela nossa célula aqui que tinha 20 cromossomas no núcleo dela, se ela sofreu meiose, no final do processo ela vai produzir 4 células e 4 células com a metade de número de cromossomas que ela tinha inicialmente. Se ela tinha 20, então vou produzir 4 células com 10 cromossomas. Tá? Então, dividir a metade, ao meio, por isso chama meiose. Então, era uma célula diploide que formou agora células haploides. Ficou claro? Então, guarde isso para mim. Então, você tem que saber isso, que eu tenho dois tipos de células reprodutivas, gametas, que necessita de fertilização, de união, de fecundação, tá? E vai gerar o ovo, e esporo. Aqui no gameta a reprodução é sexuada, no esporo a reprodução é assexuada, tá? Eu vou ter dois tipos de indivíduos.
O indivíduo que produz gameta, fito, é indivíduo. E gameto que produziu gameta. Então, gametófito é o indivíduo que produziu gametas. E o indivíduo que produz esporo, fito é indivíduo. Esporo é que produz esporo. Então, esporófito é o indivíduo que produz esporos. Beleza? Tá. E detalhe, essa nomenclatura aqui de gametófito, que é o indivíduo que produz gametas, e esporófito, que é o indivíduo que produz esporos, só cabe em alguns tipos de algas e nas plantas, todas as plantas, ficou claro? Então não me venha, por favor, falar, olha, eu sou um animal, você também é um animal, eu sei que você é um animal, você que está aí do outro lado, você sabe que você também é um animal, tá? Então nós somos animais e a gente produz gametas. Então não me venha classificar como gametófito não, tá? Porque eu não sou planta e não sou alguns tipos de algas, ficou claro? Essa nomenclatura não serve para protozoário, não serve para fungo, não serve para alga, tá? Só para ver se está prestando atenção. Não serve para animais, só serve para alguns tipos de algas. Nem para todas as algas serve, agora serve para todas as plantas, ficou claro? Então esses nomes aqui, gametófito, que é o indivíduo que produz gameta, e esporófito, que é o indivíduo que produz esporo, só serve para algumas espécies de algas, alguns tipos de algas, tá? E para todas as plantas, ficou claro? Lá sim, todas as plantas você vai ter um indivíduo que é gametófito e outro que é esporófito. E mais ainda, vocês depois vão ver que se o pai é gametófito, o filho dele é esporófito. E o neto, gametófito. E o bisneto, esporófito. Então a gente vai ter uma alternância de gerações, que é chamada também de metagênese. Tá? Então, você vai ver que a gente vai ter uma alternância. Se você é esporófito, seu filho vai ser gametófito. E o filho do seu filho, esporófito. E o filho do seu filho, gametófito novamente, por aí vai, tá? E esse processo é chamado de metagênese ou alternância de gerações, tá? Metagênese ou alternância, são sinônimos. Coloquei um igual aqui, beleza? Ficou feinho demais isso, mas tudo bem, tá? Metagênese ou alternância de gerações. Não, ficou muito feio, eu vou tirar, tá, gente? Não quero isso não. Aqui, ó. Agora eu vou fazer bonitinho aqui, ó. Então vamos colocar aqui, ó. Metagênese, que é a mesma coisa que alternância de gerações, tá? Nas plantas, beleza? Aqui, ó. Ok? Beleza? E mais ainda, por quê? Porque o gametófito é o indivíduo que produz gameta, então a reprodução dele vai ser sexuada. Certo? E o esporófito, que é o filho dele, produz esporos. Então a reprodução vai ser assexuada. Então toda vez que você tiver uma geração que reproduz, uau, sexuadamente. A próxima, assexuadamente. A outra, sexuadamente. A outra, assexuadamente. Então imagina, ó, o pai reproduz sexo, sexuadamente, através de gameta, beleza? O filho, assexuadamente, ó, ai, que medo, né? Assexuadamente, então pelos esporos. O neto, sexuadamente. Então, da vez que você tiver, então, tá? Sex a sex, sex a sex, sex a sex, sex a sex, ou seja, uma geração que reproduz sexuadamente. Obrigatoriamente, a próxima geração vai reproduzir como, gente? Assexuadamente. E a outra geração? Sexuadamente. E a outra que vem depois? Assexuadamente. Toda vez que você tiver esse tipo de alternância de reproduções sexuadas e assexuadas obrigatórias ao longo da geração, isso aí vai ser chamado de metagênese ou alternância das gerações. Ficou claro isso aí? E no caso de algumas algas e das plantas, os indivíduos que estão envolvidos numa metagênese são chamados de gametófito, o que produziu gameta. Então, o que reproduziu sexo, sexuadamente, beleza? E é chamada a outra geração de esporófito, que produz esporo, o que reproduziu assexuadamente. Ficou claro isso aí? Beleza? Então, isso é chamado de metagênese ou alternância de gerações. E nós teremos duas divisões celulares envolvidas, tá? A mitose, que permanece a ploidia da célula, se era 2N, continua 2N, se era N, continua N, as células filhas, e gera duas células a cada divisão celular. E a meiose, que reduz ao meio um número de cromossomas, ou seja, reduz a metade a ploidia. Ficou claro? E aí a gente vai ter, então,
O nosso já deu meia hora, mas eu terminei esse pedacinho aqui. E a gente vai ter, então, na meiose, a redução à metade, ao meio do número de cromossomas. Se é uma célula diploide, ela forma 4 e não 2, tá? 4 células haploides, beleza? Ficou claro isso, galera? Vocês têm que ter isso em mente para entender, então, tá? A reprodução das plantas e de algumas algas. Por quê? Foram de algumas algas que derivaram, que evoluíram as plantas, tá? Então, vocês têm que saber as duas células reprodutivas, gametas e esporos, qual que é a diferença entre elas? Não é a haploidia, não é o fato de ser célula reprodutiva e não é o fato de ser uma célula só. Não. O fato, a diferença é o fato de gametas necessitar de fecundação, união com outro, e o esporo, não. Aqui no gameta, reprodução sexuada, no esporo, reprodução assexuada. Você tem que saber nome de dois indivíduos. Indivíduo que produz gameta, gametófito. Indivíduo que produz esporo, esporófito. E você tem que saber os dois tipos de divisões celulares, tá? Que a gente fala até que são divisões nucleares, porque são fenômenos nucleares. A mitose, que gera duas células de igual ploidia entre elas e de igual ploidia com a célula que as gerou. E a meiose, que produz a partir de uma célula 4 células. E detalhe, com a metade de cromossomos que existia na célula mãe original. Dividiu ao meio, beleza? Aí eu já deu minha hora, até bateu aqui, mas eu vou terminar essa aula, beleza? Então agora venha comigo, sabendo essas 3 categorias, tá? Tipos de células reprodutivas ou nomes de células reprodutivas, nomes de indivíduos e tipos de divisões celulares, essas 3 categorias, cada uma com 2, né? Vocês agora vão entender o ciclo que existe em algumas algas e que existe também em todas as plantas. Vem comigo. Olha só. Vem comigo aqui. Olha, eu tenho aqui uma célula reprodutiva N. Olha lá. Eu pergunto para vocês, isso aqui é gameta ou é esporo? Fala aí para mim. Na hora da prova, você vai falar o seguinte, assim, ó, não sei. Porque ela é haploide, pode ser gameta ou esporo. Não sei. Você tem que saber o que ela vai gerar. Ficou claro isso aí? Aí é o seguinte, aí eu falo que essa célula N, tá? Essa célula N, ela caiu no meio favorável e ela sozinha, tá? Sofreu mitoses sucessivas e formou um indivíduo multicelular. Opa! Então agora sim, olha só. Uma célula N que ela sozinha gerou um indivíduo. Agora você pode dar nome para essa célula então, tá? Essa célula é chamada de quê, gente? Esporo. Isso mesmo. Então isso aqui é um esporo. Ficou claro isso aí? Por quê? Porque ela gerou esse indivíduo que está aqui embaixo, ó, que ainda vou falar quem que é. Então, repara, essa célula, ela acabou gerando esse indivíduo aqui, ó. Vocês concordam comigo? Ah lá, oi. Não, deixa assim então. Essa célula acabou gerando esse indivíduo ali, ó. Então, essa célula é esporo. Por quê? Uma célula que gera sozinha, sem a necessidade de união ou casamento, um indivíduo, essa célula reprodutiva não é gameta, ela é o quê? Esporo. Então tá, agora repara uma coisa. Essa célula aqui, ó, tá? Melhor, esse indivíduo multicelular, ele veio de esporos. A gente sabe que isso é esporo porque é uma célula sozinha que gerou o indivíduo, tá? Esse indivíduo agora vai gerar uma célula N. Esse indivíduo vai gerar uma célula N, olha lá, ó. Beleza? Só que detalhe, essa célula aqui, ó, que é uma célula N, ela tem a necessidade de se juntar com outra célula. Então, é uma célula reprodutiva, mas que agora tem a necessidade de se juntar com outra célula através de um processo chamado fecundação ou fertilização. Como é que chama essa célula N? Opa, essa célula N aqui, então, se ela tem a necessidade de se juntar com outra célula para, sim, formar um indivíduo, ela é chamada de gameta, concorda? Certo? Então, repara, o gameta tem a necessidade de se juntar com outra célula. E esse indivíduo aqui, que veio do esporo, ele originou-se do esporo, mas agora ele é um indivíduo multicelular, tá? E já que ele originou do esporo, todas as células dele são haploides, porque isso aqui é uma célula haploide, o esporo, né?
Esse indivíduo que produziu gameta, ele é chamado de gametófito. Ficou claro isso aí? E o gametófito, obrigatoriamente, ele tem que ser N, haploide. Por quê? Porque ele veio de esporos. O gametófito é o indivíduo que produz gameta. Se ele produz gameta, é porque ele veio do outro tipo de célula reprodutiva. Qual que é o outro tipo de célula reprodutiva? Esporo. Então, pode anotar para mim, velho. Pode anotar, todo mundo aí, anota aí no caderno. Tá? Poucas coisas na biologia a gente pode falar que todo, sempre, né? Então, olha só, sempre, todo gametófito é um indivíduo que produz gametas. E se ele produz gameta, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, é porque ele veio de esporos. Quem vem de esporo vem de uma única célula reprodutiva. Então, todo gametófito sempre será haploide. Olha lá, ó. Então, o esporo que é haploide germinou, sofreu mitoses sucessivas e formou esse indivíduo multicelular, que chegou na maturidade sexual dele e formou a célula reprodutiva dele. Mas se ele veio de esporo, a célula que ele vai produzir agora, a célula reprodutiva que ele vai produzir agora é gameta, por isso é gametófito. Então, todo gametófito veio de esporo, mas todo gametófito produz gametas, tá? Então, se eu guardar, todo gametófito produz gameta, mas veio de esporo, beleza. Agora, repara uma coisa. Aqui eu tenho gameta. Gameta sozinho gera um ser, se não for partenogênese, que depois eu vou explicar isso para vocês? Não. Gameta sempre tem necessidade de se juntar com outro gameta. Vocês concordam comigo? Então, aqui, ó, esse gameta N vai ter que se juntar com outro gameta N. Ficou claro isso aí? Tá? Olha lá, ó. Que outro indivíduo produziu ou esse próprio indivíduo mesmo produziu. Não tem problema. Mas um gameta N, para gerar indivíduos, tem que se juntar com outro gameta N. Vocês concordam? Ah lá. E esse processo aqui de união de gametas é chamado de fecundação ou fertilização. Olha que lindinho lá. Oh, que fofolete! Olha lá, né? Pintou um gamo, né? Um gamado. Ficaram gamados um com o outro. E esse processo aqui, então, é chamado de fertilização. Vou até colocar em vermelhão aqui, ó. F, fertilização. Ah, calma aí, eu quero vermelho aí, tá? Fertilização. Ficou claro? Fertilização é união de gametas. Lembra que gameta é gamosa, é casamento. Ele necessita casar com outro gameta para gerar indivíduos, tá? Quando esses gametas aqui, então, se casam, se fundem, né? Então, se fecundam, a partir dessa fecundação aqui, galera, olha lá, a partir dessa fecundação, vai gerar uma célula agora, e essa célula agora é uma célula N ou 2N? Uai, se eu vim da união de dois gametas e cada um é N, agora eu tenho uma célula o quê, gente? Uma célula 2N. Então, vou ter agora uma célula 2N aqui, ó. Beleza? Deixa eu colocar uma cor diferente, colocar em verde. Olha só, uma célula 2N. E essa célula 2N, como que ela é chamada? Opa! Célula 2N. Essa célula 2N que veio da união de gametas, ela vai ser chamada de ovo. Então, todo mundo que teve essa reprodução que envolve gametas, que é uma reprodução sexuada, então aqui, ó, teve reprodução, né? Vou até colocar aqui, ó. O gametófito, ele fez sex, ele fez reprodução sexuada, porque aqui, ó, envolveu gametas. Então, todo mundo, tá, que veio da união de gametas, que é uma reprodução sexuada, foi primeiro uma célula chamada ovo ou zigoto. A partir desse ovo ou zigoto, olha só, ele vai então, esse ovo que veio da união de gametas, vai formar agora, galera, um indivíduo. Esse ovo vai sofrer mitoses sucessivas e vai formar um indivíduo. Beleza? Ele vai formar agora um indivíduo. Deixa eu ver se consigo colocar setinha. Aí, ó. Vai formar um indivíduo. Belezura? Repara, esse indivíduo agora, eu vou colocar ele aqui, tá? Esse indivíduo que veio, tá? Esse indivíduo que veio da união de gametas,
Então, veio do zigoto. Ele é 2N. Então, esse indivíduo é 2N. E detalhe, esse indivíduo, se ele veio de gameta, é porque agora ele vai produzir a célula reprodutiva chamada esporo. Então, esse indivíduo aqui, tá, que veio de gametas, ele agora vai produzir esporos. Então, se eu vim de um tipo de célula reprodutiva, eu nunca produzo o mesmo tipo de célula reprodutiva, ficou claro? Então, se eu vim de gametas, eu, indivíduo, que pode ser chamado de gametófito ou esporófito, eu vou produzir o outro tipo de célula reprodutiva da qual eu originei, outro tipo. Se eu vim de gametas, então, eu, indivíduo, vou produzir o quê? Esporo. E o indivíduo produz esporo, como é que ele é chamado? Esporófito, isso mesmo. Então, esse indivíduo aqui vai ser chamado de esporófito. E todo esporófito será 2N. Por que todo esporófito será 2N? Porque esporófito produz esporos, que é a célula N. Célula reprodutiva N, que vai gerar sozinho o indivíduo, beleza. Mas o esporófito, se ele produz esporo, é porque ele veio de quê? Não de esporo, porque se ele produz esporo, ele tem que ter vindo de outro tipo de célula reprodutiva. Então, ele veio de gameta. E gameta nunca vem sozinho, pelo menos aqui, nesses casos, tá? Nesse caso de algumas algas e de plantas, não vem sozinho. Então, gameta sempre vem em 2. Então, esporófito é o indivíduo que produz esporos, então ele veio de gametas, e gametas sempre veio em 2. Então, todo esporófito é 2N, e ele produz esporos, que é N. Ficou claro isso aí, galera? Então, vocês têm que guardar essa lógica. Essa aqui, ó. Esporófito, olha lá o cursor. Esporófito é o indivíduo que produz esporos. Esporófito, planta que produz esporo. Fito é planta, tá? Embora isso serve também de nomenclatura para algumas algas. Esporófito é o indivíduo que produz esporo, concorda? Se ele produz esporo, é porque ele veio do outro tipo de célula reprodutiva. Qual outro tipo de célula reprodutiva? A gente só tem 2 tipos. Ou é esporo ou é gameta. Então, se o cara produziu esporos, é porque ele é um indivíduo que veio de gametas. E gametas sempre vem em 2. Então, ele vai ser 2N. O indivíduo que produz esporo é chamado de esporófito. E como ele veio de gametas, gametas sempre vem em 2, ele vai ser 2N. Ficou claro? Então, lá, ó, o indivíduo que produz esporos, fito é planta, esporo. Então, planta que produz esporo, né? O indivíduo que produz esporo, tá aqui, ó, ele produz esporo, ele é chamado de esporófito. E se ele produz esporo é porque ele veio de gameta, aqui, ó, de 2 gametas. Então, ele veio de uma célula ovo. Então, todo esporófito será diploide, ficou claro? Esporófito produz uma célula haploide, mas ele é diploide, tá? Então, todo esporófito reproduz através de esporos. Então, ele reproduz através de uma reprodução assexuada. Vocês concordam comigo? Assexuada. Tá? Esporófito é o indivíduo que produz esporos. Não é isso? Então, a reprodução dele é assexuada, porque esporo é uma célula reprodutiva que sozinha gera o indivíduo. Então, esse indivíduo, vamos lá, os nomes de indivíduos que nós falamos. Isso aqui, ó, esporófito é nome de quê? Indivíduo. Vou colocar em preto. E gametófito é nome de quê, galera? Indivíduo. Olha lá, ó, tá? Então, no ciclo de geração lá, eu tenho. Se o pai é esporófito, ele é um indivíduo. Ele reproduziu por esporos, que é uma reprodução assexuada. Esse esporo sofreu mitoses sucessivas e formou o filho do esporófito, que é o gametófito aqui, ó. E que é N, porque veio de esporo sozinho, tá? Esse gametófito tem 1 bilhão, 1 trilhão de células agora, mas todas N, o gametófito, porque todas vieram do esporo. Gametófito é o indivíduo que produz gameta, tá aqui, ó. Tá? E se esse gameta é masculino, esse gametófito é chamado de gametófito masculino. Mas se gametófito, fito é planta, do grego, tá? Gameto, gameta. Gametófito, planta que produz gameta. Se esse aqui é a planta ou algo que produz gameta, por isso que ele é chamado de gametófito, aqui, ó, produziu gameta, concorda? Gameta sempre é reprodução sexuada, beleza? Mas se ele produz
Gameta é porque ele veio do outro tipo de célula reprodutiva, ele veio de esporos. Então, ele sempre vai ser haploide. Então, gametófito, aqui ó, gametófito é o indivíduo que produz gameta, célula que precisa juntar com outra, eu sou gametófito. Mas se eu produzo gameta, é porque eu vim do outro tipo de célula. Qual célula? O esporo, tá? Então, eu sou haploide, porque esporo vem sozinho e sofre mitoses sucessivas. Tá? Então, todo gametófito é o indivíduo que produz gameta. E se ele produz gameta, é porque ele veio de quê, gente? Esporo. Olha, o que vocês mais confundem lá na hora da prova é chamar indivíduo de gameta e chamar células de gametófito e esporófito. Gente, gametófito e esporófito é nome de célula reprodutiva? Aqui, ó. Isso aqui, ó, vou colocar, é cell reprodute. Tá? E isso aqui é cell reprodutiva. E aí eu pergunto para vocês, esporófito ou gametófito é nome de célula reprodutiva? Não. Esporófito ou gametófito é nome de indivíduo. Ficou claro isso aí? Beleza? Tá? Nome de células reprodutivas é esporo ou gameta. Aí eu concordo com você. Se esse indivíduo aqui produziu esporo, ele é chamado de... Esse indivíduo produziu esporo. Ele é chamado de esporófito. E se ele produziu esporo, é porque ele veio de gametas, do outro tipo de célula reprodutiva. Tá? E se ele produziu esporos, a reprodução dele é assexuada. Tá? Então, todo esporófito tem reprodução assexuada. Olha lá, ó. Todo esporófito, tá aqui esporófito, ó. Todo esporófito, olha lá. Todo esporófito tem uma reprodução assexuada, porque esporófito é o indivíduo que produz esporo. Beleza? Aí o esporo germina. Germinou, porque esporo germina sozinho. Sofre mitoses. Se sofre mitoses, aqui foi uma divisão celular reducional ou equacional? Equacional. Aqui foi mitose. Tá? Aí os esporos sofreram mitose, certo? E formaram esse indivíduo. Indivíduo pode chamar ou gametófito ou esporófito, concorda? Beleza? Aí você segue o ciclo. Esse indivíduo agora, você já sabe que é gametófito, mas faz de conta que você não sabe. Esse indivíduo agora, que pode chamar esporófito ou gametófito, fingindo que você não sabe, fez uma célula reprodutiva. Uma célula reprodutiva que precisou casar com outra célula através de um processo chamado fecundação. Uai, então essa célula aqui é gameta. Então, se esse indivíduo aqui agora, o indivíduo número 2, tá? Produziu gametas, é porque ele é gametófito. Beleza? E se ele é gametófito é porque produz gameta. E se ele produziu gameta é porque ele veio de esporos. Então ele é N aqui, ó, totalmente haploide. Beleza. Ele produziu gameta. Se ele produziu gameta feminino, ele é chamado de gametófito feminino. Se ele produziu gameta masculino, ele é chamado de gametófito masculino. E aí surgiu aqui a fecundação e surgiu agora a primeira célula do filho desse cara. A primeira célula de uma fecundação é chamada de ovo ou zigoto. E do ovo ou zigoto, que é 2N, porque veio da junção de gametas, cada gameta é haploide, então 2N, né? Então uma célula diploide agora, e cada gameta era N, então por isso 2N. O ovo agora vai sofrer mitoses sucessivas, então equacional, divisões equacionais, e de uma célula só, você vai ter um indivíduo agora com 100 quatrilhões de células. E indivíduo. Esse indivíduo aqui agora, com 100 quatrilhões de células, ele veio de gametas. Se ele veio de gametas, ele só pode produzir o quê? Esporos. Então, ele é chamado de esporófito. E todo esporófito é 2N. Ficou claro? Por quê? Porque esporófito é o indivíduo ou planta, fito é a planta, né? Que produz esporo. Se ele produz esporo, é porque ele veio de gameta. E todo gameta vem em dupla, então é 2N. Então, todo esporófito é diploide, porque veio de 2 gametas unidos da fecundação. Ficou claro? Esporófito é o indivíduo que produz esporos, mas ele veio da união de gametas. Então, todo esporófito é diploide, 2N. Gametófito é o indivíduo que produz gameta, mas se ele produz gameta é porque ele veio de esporo. Esporo vem sozinho. Então, todo gametófito é haploide, é N. Ficou claro? Agora, repara uma coisa. O esporófito é 2N. Mas a célula reprodutiva que ele produz, que é o esporo, tanto que ele chama esporófito, é N. E nós vimos que de uma célula 2N
para formar a célula N, essa divisão é mitose ou é meiose? Meiose. Então, todo esporófito vai ter uma divisão celular nele, tá? Que é a meiose e que será reducional. Então, cai muito em prova. Anotem aí para mim. Onde ocorre, tá? A meiose no ciclo de algumas algas e de todas as plantas. A meiose ocorre no esporófito. Em algumas células aqui, ó. Algumas das células do esporófito, que são 2N, sofrem meiose e formam células o quê? N, que são esporos, formam 4 células N. Porque a meiose é uma célula diploide, olha aqui em cima, ó. Meiose é uma célula diploide, formando não 2, mas 4 células o quê? Haploides. Ficou claro isso aí? Então, 1, 2, 3, 4. E cada uma dessas células agora não são diploides mais, elas são haploides. N, N, N e N. Ficou claro isso aí? Então, a partir de uma célula 2N no esporófito, que a gente chama de célula mãe de esporo, é uma célula 2N, que está aqui no esporófito. A célula mãe de esporo, que é 2N, ela sofre meiose e forma 4 esporos N. Os esporos N germinam, né, desenvolvem e formam o filho do esporófito, que é o gametófito. O gametófito, se ele veio de esporo, ele é haploide, agora ele vai produzir gameta. Gameta vem de, né, eles se juntam, se unem. Gameta vem do gametófito, mas o gameta tem a necessidade de união, e aí uniu, fecundação, né? Fertilização, formou o ovo zigoto, e agora o filho do gametófito vai ser um esporófito. Então, sempre a gente vai ter isso aqui, galera. Ó. Aqui é um ciclo, olha. Se seu pai era esporófito, o filho era gametófito. E o neto, esporófito, o bisneto, gametófito, tá? Porque ófito é nome de indivíduos, tá? Agora, o esporófito produziu esporos, que é a célula reprodutiva, que vira o indivíduo gametófito, que é indivíduo, gametófito, que produz gameta, que é a célula reprodutiva, que depois da união vira o indivíduo esporófito. Não é isso? Que é indivíduo. Então, beleza, o gametófito produz gameta. Fechou. Então, como vocês já entenderam isso aí, olha lá, vocês podem guardar até isso aqui, ó. Vou colocar aqui, 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 tá? Guarda o seguinte, olha lá, galera. Se esse indivíduo aqui é gametófito, esse indivíduo é gametófito, deixa gametófito. Não vou, né? Ai, deixar não. Deixa eu pagar isso aqui porque tá errado. Deixa eu pagar aqui, ó. Se esse indivíduo aqui, vamos lá, é gametófito, concorda? Aí o seguinte, vou colocar aqui, ó, setinha, setinha, setinha. Se esse indivíduo aqui é gametófito, o filho dele vai ser que tipo de indivíduo? Nunca vai ser o mesmo. Então, ó, se o pai era gametófito, o filho, vai lá, filho, o filho é esporófito. Ficou claro? Beleza? E se o filho é esporófito, o próximo indivíduo, a próxima geração vai ser o quê? Gametófito. Nossa senhora, tá difícil. Hoje tá difícil. Até acento, né? Gametófito. Beleza? E a próxima geração, o filho do gametófito vai ser o quê? Esporófito. E assim sucessivamente. Então, eu quero que vocês guardem assim, se o pai é gametófito, o filho vai ser esporófito, o neto vai ser gametófito, o bisneto esporófito e assim sucessivamente. Gametófito é o indivíduo que produz o quê? Responde aí para mim. Gametófito. O indivíduo produz o quê? Quê? Fala alto. Tô escutando, hein? Isso, gameta. Então, se esse cara produziu gameta, ela vai até colocar coraçãozinho, ó. A reprodução dele foi sexo ou foi assexo? Foi sexo, olha lá. Reprodução sexuada. Aí, através da reprodução sexuada, gameta uniu, formou o ovo zigoto, célula 2N, o esporófito vai ser diploide, 2N. E o esporófito, o indivíduo produz esporo. Se ele produz esporo, a reprodução dele aqui vai ser sexuada ou vai ser assexuada?
vai ser assexuada. Olha lá, colocar a estrelinha, assexuada. Ficou claro? Por quê? Porque eles produzem esporo. E esporo sozinho gera o indivíduo, que é o gametófito, que como veio do esporo sozinho, o esporo é haploide, todo gametófito será haploide. E o gametófito agora vai ter reprodução o quê? Gametófito é indivíduo que produz gameta. Gameta se junta com outro através de fecundação. E a reprodução através de gameta é chamada de quê? Reprodução sexuada. Então, o gametófito vai reproduzir de forma sexuada. Coraçãozinho aqui, ó, sexuada. Olha lá. E o esporófito? Esporófito, ele veio de uma reprodução sexuada, mas ele vai realizar agora uma reprodução através de esporos, assexuada. Então, a próxima reprodução aqui vai ser assexuada. Então, coloca estrelinha aqui, ó, assexuada, sem sexo. Beleza? Sem sexo, que eu quero dizer sem envolvimento de gametas. Então, vocês concordam comigo que está tendo, olha, uma geração reproduz sexuadamente, a outra assexuadamente, a outra sexuadamente, a outra assexuadamente e sucessivamente, toda vez que a gente tiver uma reprodução, né? Uma sequência de gerações do tipo sex a sex, sex a sex, sex a sex, isso é chamado de metagênese. Ficou claro? Ou alternância de gerações. Belezura isso aí, galera, tá? E você pode chamar isso aqui de alternância de gerações também, tá? Alternância de gerações. É a alternância de gerações. E detalhe, aqui nas plantas, em alguns tipos de algas que tem esse tipo aí de reprodução, tá? Que uma geração vai ser diploide, a outra vai ser haploide, uma diploide, outra haploide, né? Uma vai ser gametófita, outra esporófita. Lembrando que todo gametófito veio de esporo, então todo gametófito é haploide. Então, gametófito, geração haploide, que gerou esporófito, que é a geração diploide, que gerou outro gametófito, que é a geração haploide, que gerou outro esporófito, que é a geração diploide, e assim sucessivamente. Repara que, além de reprodução sex a sex, ou seja, envolvendo gametas, não envolvendo gametas, envolvendo gametas, não envolvendo gametas, tá? A gente tem alternância diploidia, tá? Então, especificamente aqui, a gente tem uma metagênese ou alternâncias de gerações com alternância de, vou até colocar, em letras grandes, maiúsculas e garrafais. Ploidia, tá? Por quê? Porque além de, olha, segue lá o cursor comigo, olha. Além de, ora, você ter reprodução sexuada, se uma geração reproduz sexuadamente, a outra reproduz o quê? Assexuadamente. E a outra que vem depois? Sexuadamente. Aqui, ó. E a outra? Assexuadamente. Então já é metagênese, porque tem sex, assex, sex, assex. Mas detalhe, tem alternância diploidia nesse caso específico, das plantas todas e de algumas algas. Por quê? Gametófito é o indivíduo que produziu gametas. Se ele produziu gametas, ele veio de esporo. Então ele é haploide e não diploide. E aí ele produziu gametas. Gametas se fundiram, formaram agora o esporófito. Esporófito é o indivíduo que produz esporos, que reproduz assexuadamente. Mas se ele produz esporos é porque ele veio de gameta. Então ele é 2N, porque gameta sempre vem em 2. Então o pai era haploide, o filho era diploide. O neto vai ser haploide e o bisneto vai ser o quê, gente? Diploide, 2N. Então, todo esporófito é um indivíduo que produz esporo, mas veio de gameta. Gameta sempre vem em 2. Então, todo esporófito é 2N. Beleza? E todo gametófito é um indivíduo que produz gameta, que tem reprodução sexuada, mas ele veio, então, de esporos. Então, todo gametófito é N. E sempre cai na prova. Qual fase que reproduz sexuadamente? É a fase haploide ou a fase diploide? Olha aqui, vamos lá. Gametófito é o indivíduo que produz gameta, concorda? É ele que produz sexuadamente. Olha o coraçãozinho lá. Ó. Ele produz sexuadamente, concorda? Se o gametófito produz gametas, gametas é que vai envolver uma reprodução sexuada. Beleza, gametófito é que reproduz sexuadamente. Mas ele veio de esporo, então ele é haploide. Então a fase haploide é que reproduz sexuadamente. Ficou claro? Reproduz sexuadamente, envolvendo gametas. Então, o gametófito produz gametas. Então, o gametófito reproduz sexuadamente. Mas se ele produz gametas, ele veio de esporos. Então, ele é haploide. Então, a fase haploide reproduz sexuadamente. Agora, olha o esporófito. Está aqui o esporófito. Esporófito é o indivíduo que produz esporos.
E aí a reprodução é assexuada, concorda? Então, o assexuado, esse aqui, ó, a reprodução dele foi assexuada. Assex, coloca AS aqui, ó. Assex, tá? Aqui foi assexuada, porque esporófito ele produz esporos. Mas ele veio de gametas. Então, a geração diploide, que veio de gametas, que é o esporófito, é que reproduz assexuadamente. Ficou claro? Assexuadamente. Então, quem reproduz sexuadamente é o gametófito. Ele veio de esporos. Então, ele é haploide. Então, a geração haploide é que reproduz sexuadamente. E quem reproduz assexuadamente é a geração diploide. Ficou claro aí? Galerinha, eu vou encerrar essa aula aqui e a próxima aula nossa, então, eu vou mostrar um ciclo reprodutivo de algas, tá? E só mais uma coisa. Como nesse ciclo aqui, olha, ora eu vou ter indivíduos que são diploides, uma geração é diploide, a próxima geração vai ser o quê? Haploide. É como, ó, seu pai era diploide, você era o quê? Haploide. Seu filho vai ser o quê? Diploide. Seu neto vai ser o quê? Haploide. Como eu tenho seres haploides e diploides, né, no ciclo de vida desses organismos, então esse ciclo de vida é chamado de ciclo diplobionte, tá? Ciclo de vida haplodiplobionte. Por que, Capetinga? Porque, olha, ora eu terei um indivíduo que é haploide, né? Aqui, ó, o gametófito, né? Ora eu terei o outro indivíduo que é diploide, que é o esporófito. Ficou claro isso aí? Bio, ser, bio, vida, onde ser. Então, ora eu tenho um ser vivo haploide como representante da geração, ora eu tenho um ser vivo diploide como representante da geração, tá? Ora eu tenho um gametófito, que é o que produz gameta, mas veio de esporos, então ele é haploide, e ora eu tenho esporófito, que é o que produz esporos, mas veio de gameta, então ele é diploide. Então, uma geração é diploide, outra é haploide, diploide e haploide. Então, o ciclo é haplodiplobionte, tá? E tem metagênese porque tem alternância de reprodução. Sexuada, assexuada, sexuada, assexuada, sexuada, assexuada. Ficou claro? Uma hora reproduz sexuadamente, envolvendo gametas, outra hora assexuadamente, envolvendo apenas esporos. Ficou claro? E a meiose acontece na formação dos esporos. Então, essa meiose é chamada de meiose espórica, tá? Meiose para produzir esporos. Meiose, aí se adjetiva ela espórica, porque é para produzir esporos, tá? Então, em algumas algas e todas as plantas, a meiose será chamada de meiose espórica. Então, em algumas, tá? Vou colocar aqui, ó, algumas algas, mas em todas as plantas, tá? Em todas as plantas, em algumas algas, deixa eu arrumar isso aqui que ficou atravessar, algumas algas. E todas as plantas, a meiose ocorre na formação dos esporos, então ocorre no esporófito, no indivíduo que produz esporos, porque ele veio de gameta, ele é diploide, mas o esporo é haploide. Então, se ele é diploide e forma uma célula haploide, a meiose ocorreu nele. A meiose ocorreu para formar esporos. Então, essa meiose aqui vai ser chamada de meiose espórica. Espórtica. Espórica. Ficou claro? Então, o ciclo é haplodiplobionte. Eu acho que... Não sei se ficou claro, não, porque tem uma mancha ali, ó. Meiose espórica. Vou colocar mais para cá, então. Meiose. Espero que dê agora. Aí, meiose espórica. Ficou claro isso aí? Meiose, então, espórica. Guarda isso aqui para mim, ó, tá? Em todas as plantas, em alguns tipos de alga, ó, em todas as plantas, em algumas algas que tem esse tipo de ciclo haplodiplobionte, onde eu vou ter esporófitos e gametófitos, a meiose vai ser espórica. E lembrando que gametófito e esporófito só pode ser dada essa nomenclatura
para os tipos de algas que têm esse tipo de reprodução e os tipos de planta que tem esse tipo de reprodução também. Todas as plantas, então, você vai ter uma geração esporofítica, que é o esporófito, e uma geração gametofítica, que é o gametófito. Beleza? Então, galera, falei demais. A próxima aula vai ser um vídeo de reprodução de algas, bem simplesinho, só para vocês entenderem quem que é gametófito, quem que é esporófito, quem que está reproduzindo sexualmente, quem está reproduzindo assexuadamente. Beleza? Beijos grandes e até a próxima, então, tá? Qualquer dúvida, manda aí para mim, ok? Beijos!